Louvamos e exaltamos o nome do Senhor, nosso Deus, por tudo que Ele tem feito por cada um de nós, por este dia que estás nos concedendo, por estes momentos que temos para estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Esther Veríssimo, que é de Frutal, em Minas Gerais, pedindo orações especialmente pelas filhas Elaine e Ludmila, que estão afastadas do teu caminho, que retornem a ti, e também pela neta Laura Mariana, que foi passar esses dias de carnaval lá no estado de São Paulo, que tu a protejas, Pai. Um alô especial para Maria Auxiliadora, de Belo Horizonte, Sidival e Eliana, são de Guaxupé, em Minas Gerais, pedindo orações especialmente por Celina, Rivelino Silva, de São Gonçalo do Amarante, no Ceará, Antônio Albuquerque, de Iracemápolis, em São Paulo, Leônidas Bezerra, de Palmas, em Tocantins, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, a Ti, nossa gratidão por tudo que tens feito por cada um de nós, por mais este dia de vida, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito se faça presente na nossa mente, no nosso coração, e que nos ajude a entendermos a Tua Palavra e vivê-la na prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco e que têm as suas necessidades, seus problemas, seus sofrimentos. Tu conheces cada um, as suas preocupações, e também aqueles que nos pedem orações, e especialmente pedimos por Elaine e Ludmila, também por Laura Mariana, por Celina e todos os demais, Pai, que estão orando conosco, que recebam as bênçãos e vitórias, que permaneçam firmes na fé e confiantes, Pai, de que receberão as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao estudo da semana, falando sobre a misericórdia de Deus, que se eleva até o céu. Deus, como nós sabemos, é misericordioso. É por isso que nós não somos consumidos, porque a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada dia. Ontem nós comentamos aqui a respeito do pecado que Davi cometeu, daquele adultério com Batseba, depois mandando que o marido de Batseba fosse colocado na frente da batalha para que fosse morto, e assim aconteceu. Davi, ele se arrependeu. Ele escreveu esse Salmo 51, que nós comentamos aqui ontem. É um salmo que fala muito a cada um de nós, porque todos nós necessitamos da misericórdia de Deus, todos nós precisamos de ter uma nova vida, um novo coração, e somente pela misericórdia e poder de Deus é que nós seremos transformados. Nós lemos aqui no Salmo 130, o salmista dizendo: das profundezas do desespero, Senhor, clamo a Ti. Escuta minha voz, ó Senhor, dá ouvidos à minha oração. Senhor, se mantivesses um registro de nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Tu, porém, ofereces perdão para que aprendamos a temer a Ti. Espero no Senhor, sim, espero nele. Em Sua palavra depositei minha esperança. Anseio pelo Senhor mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Sim, mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor e transbordante redenção. Ele próprio resgatará Israel de todos os seus pecados. É claro que o salmista estava escrevendo aqui para o povo de Israel, e esses salmos, essas orações, esses cânticos dos salmos falam profundamente a cada um de nós, porque a palavra de Deus, ela é eterna, ela é imutável. A palavra de Deus, ela é penetrante, é mais penetrante do que espada de dois gumes. É por isso que quando nós lemos a palavra de Deus, nós sentimos que Deus está falando conosco. O Espírito Santo é o agente que inspirou as pessoas a escreverem a Bíblia. E quando nós lemos a palavra de Deus e oramos pedindo a Deus iluminação, compreensão, o Espírito Santo que inspirou as pessoas a escreverem, ele se faz presente conosco, nos dando entendimento. É por isso que nós sentimos essas palavras falando a nós hoje. E Deus, irmãos, ele é um Deus que não está olhando para a humanidade para simplesmente observar as iniquidades, para poder irar, se vingar, porque Deus, ele é amor e ele quer salvar a todo ser humano.
E quando as pessoas se voltam para Deus em arrependimento, Deus perdoa e esquece todos os pecados cometidos, os pecados confessados. Porque às vezes nós temos algum pecado que nós cometemos e nós não confessamos ele a Deus e nem pedimos forças para vencer esses pecados. E então, quando nós abrimos realmente o coração a Deus e pedimos que Deus nos perdoe e nos dê vitória sobre aquela prova que a gente passa, aquele pecado, Deus ele nos dá essa força e essa vitória. Os pecados que o povo de Israel cometia eram pecados graves, e esses pecados separavam o povo de Deus. Diz aqui o salmista no Salmo 130, verso 3, Senhor, se mantivesses um registro de nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Então, Deus é o seguinte, ele não mantém o registro dos nossos pecados. Desde quando nós confessamos, os pecados são apagados e vivemos uma nova vida com Cristo, como se nós nunca tivéssemos pecado antes. Então, Deus, ele só mantém o registro daqueles que não confessam os pecados. Mas aqueles que reconhecem a necessidade do perdão de Deus e viverem uma vida com ele, Deus perdoa esses pecados e os esquece. O salmista ele está aqui apelando a Deus pelo perdão que erradicaria o registro dos pecados. Foi como nós dissemos aqui ontem, nos Salmos 51 de Davi, né, ele disse que Deus tivesse misericórdia dele e apagasse o seu pecado. Quando nós lemos aqui em Jeremias, no capítulo 31 e no verso 34, diz assim a palavra de Deus: E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, essa é a promessa de Deus. Ele promete perdoar as nossas maldades, os nossos pecados e nunca mais se lembrar dos pecados. Essa é a promessa que nós temos e nós precisamos confiar nessa promessa. Em Miqueias, no capítulo 7 e no verso 19, Miqueias, ele escreveu: Voltarás a ter compaixão de nós, pisarás nossas maldades sob teus pés e lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias, então, confirmando que Deus se voltaria a ter compaixão de nós. E ele pisaria a maldade sob os seus pés. Essas são as promessas que nós temos na palavra de Deus, promessas que nós deveremos nos apegar a elas e ter a certeza de que os pecados que nós confessamos foram perdoados. O grande problema é que às vezes nós não confessamos aquele pecado específico e aquele pecado fica atormentando, fica martelando na nossa mente. Então nós precisamos abrir o coração a Deus, confessar a Ele os pecados para que sejamos perdoados e que Deus não se lembre. Por quê? Porque segundo diz aqui a palavra de Deus, Ele lançará nas profundezas do mar e nunca mais irá se lembrar desses pecados que nós cometemos. Nós temos na palavra de Deus um chamado para que nós esperemos no Senhor. Nos Salmos 27, no verso 14, a palavra de Deus nos diz: espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Às vezes, irmãos, nós não temos confessado os nossos pecados com sinceridade de coração e não temos esperado no Senhor o perdão, a sua misericórdia, e então nós nos desesperamos e nós ficamos com aquele sentimento de culpa de que nós não fomos perdoados. Mas a palavra de Deus nos diz que todo pecado confessado será perdoado. No Salmos 37 e no verso 34, nos diz aqui o salmista: ponha sua esperança no Senhor e ande com firmeza pelo caminho dele. Ele o honrará e lhe dará a terra, e você verá os perversos serem destruídos. Aqui então o salmista dizendo que nós deveremos colocar a nossa esperança no Senhor, andar com firmeza pelo caminho dele. O que acontece, irmãos, é que nós não esperamos no Senhor, porque nós não temos paciência, e
Outra coisa é que nós não andamos com firmeza no caminho do Senhor. Nós queremos fazer a nossa vontade. Nós sabemos o que Deus quer de cada um de nós, mas nós queremos fazer a nossa vontade, aquilo que o nosso eu deseja, que são os prazeres da carne, que tanto nos atormenta, porque nós sabemos que temos a natureza espiritual e a natureza carnal. A natureza carnal, nós nascemos com ela, a natureza pecaminosa. A natureza espiritual, ela é implantada em nós a partir do momento em que nós nos entregamos a Jesus, aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, e então começa a haver dentro de nós esta batalha, a luta da carne contra o espírito. E se nós não alimentarmos o espírito, se nós não estudarmos a Bíblia, se nós não orarmos, nós com certeza iremos fazer o desejo da carne. Por quê? Porque nós não estamos alimentando o espírito. Então é importante nós cristãos estarmos sempre buscando a presença de Deus, termos comunhão com Ele, companheirismo, estudar a Bíblia cada dia, orar. Isso faz com que a nossa natureza espiritual seja fortalecida e nós então possamos resistir às tentações. Mas se nós não nos alimentamos espiritualmente, se nós não buscamos a presença de Deus, com certeza nós cairemos em pecado e nós nos manteremos longe do Senhor. Mas aqui diz aqui em Salmos 130, que nós lemos agora há pouco, nos versos 7 e 8, diz assim: Ó Israel, ponha sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor e transbordante redenção. Ele próprio resgatará Israel de todos os seus pecados. Então nós precisamos colocar a nossa esperança no Senhor. Não vamos confiar em nós mesmos, não vamos confiar em pessoas para nós nos espelharmos nelas, para querermos ser boas pessoas, porque a melhor pessoa que nós conhecemos também tem os seus problemas, tem os seus fracassos. Nós precisamos colocar a nossa esperança no Senhor, porque diz aqui o salmista, no Senhor há amor. Deus, como nós estamos estudando essa semana, Ele é misericordioso, Ele nos ama, Ele quer nos salvar, apesar de sermos imperfeitos e pecadores. A nossa salvação só vem pelos méritos de Jesus, porque não existe nada bom em nós que nós façamos para alcançarmos méritos para a salvação. Então que nós possamos colocar a nossa esperança no Senhor, nos consagrar a Ele cada dia, pedir que tenha misericórdia, nos perdoe, nos ajude na nossa falta de fé e que nós possamos, através desta força que Deus vai nos dar, continuarmos nesta caminhada rumo à Canaã celestial. A nossa esperança, quando ela é colocada no Senhor, essa esperança ela não é em vão. Por quê? Porque depois de uma noite escura que nós atravessamos em nossa vida, de um deserto que nós passamos, de problemas que nós temos, com certeza a manhã da libertação divina ela vai chegar a nós. Então nos alegremos no Senhor, sejamos gratos a Deus, mesmo em meio a lutas e problemas que nós enfrentamos. Continuemos sendo gratos a Deus, porque quando nós colocamos Deus como centro da nossa vida, louvando e adorando, mesmo passando por angústias, tribulações e dores, a manhã ela irá raiar para nós. A noite vai passar. Como diz o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É quando tudo então se transforma, tudo muda e nós teremos a alegria de estar caminhando com o nosso Senhor Jesus. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana. E eu faço uma pergunta mais uma vez a cada um dos que nos acompanham. Tem sentido a certeza do perdão dos seus pecados em sua vida? Coloque aí nos comentários a sua resposta. Mas não nos esqueçamos, desde o nascer do sol até o entardecer, louve o nome do Senhor. Salmo 113, verso 3. Que Deus nos abençoe.